né? Cachorro-quente. Esse aqui é o Fera. É o nosso grande amigo. Marcelo, antes do Ezequiel, Marcelo, você que hoje é representante do Lyon, né? Isso. Do Lyon, né? E trabalhando há um bom tempo como empresário. Dificilmente você vai na televisão, né? A verdade é essa. Eu tento trazer você aqui há muito tempo. Né? Queria que você contasse como é que tá o seu filho, por exemplo, né? Que tá jogando. Seu filho foi estudar agora, ele foi jogar. O Stefano estava jogando, aí resolveu parar do nada. E ele é bom de bola, cara. A gente ia jogar no Fumeiro lá, pô. Exatamente. Mas ele vai tentar ainda esse último ano agora, que eu conversei com ele, né? Tá. Mas né, é difícil você forçar, né? Mas ele agora quer. E aproveitar também que você falou no Fumeiro, né? Eu queria falar sobre isso, que então... Deus abençoe o Fumeiro, que teve ontem uma cirurgia na cabeça, né? Para tirar o tumor, tá na UTI, nós estamos rezando. Ô Dunga, você da Canção Nova, Padre Marcelo Rossi, os macumbeiros, evangélico, tudo. Tem conversa. Religião, meu irmão, é gratidão. Não tem Bíblia, essas coisas. Para mim, né? Não sei para os outros. Vamos fazer uma oração bem bonita para o Fumeiro, que é um grande amigo nosso, né, que está passando uma necessidade aí em relação ao tumor que ele teve, fez a cirurgia no Albert Einstein, né? Fumeiro, a gente está com você, o nome dele é Fumeiro, não é porque é fumar maconha, não, gente. É Fumeiro mesmo. Antônio Carlos. Antônio, Fumeiro, que é nosso amigo. Quanto tempo nós jogamos bola lá? Todas as quarta-feiras, durante mais de 20 anos. Fumeiro, a gente deseja para você toda a sorte do mundo, que Deus abençoe você. É isso aí, eu acho que essa oração agora é importantíssima, né? Ele está agora, foi operado no sábado, né? No Albert Einstein, né? No Albert Einstein, está agora na UTI. Na UTI, e acho que logo vai estar no quarto, nós vamos estar visitando ele lá. Se Deus quiser. Ezequiel, primeiro eu queria que você falasse o nome de todos os seus filhos. Na ordem crescente, você sabe que é crescente, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, senhor. Os amigos aqui presentes. Boa tarde. Tá? Agora, meus filhos já sabem o nome. Falar o que de novo? Enumerar os nomes dos meus filhos? Não, quero seus nomes dos filhos de novo, Ezequiel. É que você ficou treinando em casa. Fala aí, vai. O mais velho. Vou contar de novo? Vai. Leandro. Aline. Juliana. Daniele. Ellen. E Gabriel. 6? Tá faltando um. Sim, Lucas. Tá de sacanagem? Pô, você tem 7 filhos. Desculpa, Lucas. Você tá de sacanagem. Não, mas é o mais novo, desculpa, Lucas. Ele esqueceu o filho. É que você me enche demais na paciência. Ô, Giba, é aquela vez que nós estávamos viajando, que essa é a verdade. É verdade, nós vimos o carro na estrada. Não, o carro estava na estrada mesmo. Nós estávamos viajando. Tava na estrada pegando fogo. Quanto azul ele tinha? Aí, pô, tava pegando fogo. Aí tava pegando fogo, eu falei, não vou parar. O Giba falou, não, para, que é o Ezequiel, o carro dele tá pegando fogo na estrada. Grande Ezequiel, gente, é um orgulho, tá aqui a taça de 1990, o Ronaldo hoje trabalhando como comentarista, o Giba hoje treinador, o Mauro trabalha há mais de 10 anos no Corinthians, o Guinei que tem escolinha em Sorocaba, o Márcio que é treinador, o Fabinho, que eu amo de paixão, que é um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida e que trabalha com o Marcelo de Jean, o Ezequiel que tá lá em Campinas, que por sinal... Com o Zenon. Tá com o Zenon, o grande Zenon, que não pinta o bigode e muito menos o cabelo. Nunca pintou. Certo? Não. Né? Não. É o seguinte, por que você acha que nós ganhamos aquele título de 90, Ronaldo? Cada um falar um pouquinho. Eu sempre lembro do Nelsinho Batista, porque eu lembro que ele falava e sempre repetia, né, nas preleções, que nós tínhamos a condição de escrever o nosso nome na história do clube, né? A gente não tinha a noção. E naquele momento... ninguém acreditava na gente, nem ninguém. E nem que isso poderia acontecer, né? A gente não levou em consideração que ele falava, esse cara que escreveu nome na pedra, que é isso aí, vamos ganhar o jogo. Mas acho que isso... As melhores palavras que foram lançadas nas pré-eleições foi essa daí do Nelsinho. Marcelo, você que veio das divisões de base do Corinthians, né? Que jogou, que foi campeão paulista, que fez de tudo lá, tem uma história bonita, tem um amor tão grande pelo teu pai. Entra aí, ó. Aí, Buiú. Pode entrar. Pô, ele ganhou alguma coisa? Buiú. Não, só porque foi campeão do mundo, acho que... Pô, olha a injustiça que é o futebol. O Buiú foi campeão do mundo e eu não. Já começa por aí, Pacalô. É brincadeira, né? Eu falei pra você, já. Tô brincando, Buiú. Ele falou, por que eu não fui campeão da Europa? Vai lá, grande Buiú. Só jogou campeonato nacional? Como é que vai ganhar campeonato? Então, pô. Tá arrebentando lá em Barueri. Mandou 2 jogadores, cara. Ele nem tinha visto o jogador. Você tá sem microfone já, Ruela. Depois te conto por quê. Você tá sem microfone. Põe o microfone aí. Vai lá, bota o microfone lá. Marcelo, o seu pai que sempre acompanhava a gente, tem assim uma saudade incrível do seu pai,
né? Até me lembro, como se fosse hoje, quando seu pai faleceu, que o ônibus do Corinthians, nós fomos até a quarta parada. Exatamente. Né? De tanto que seu pai ficava ali assistindo os treinos, né? Corintiano fanático, o que você pode falar da sua história no Corinthians, esse título de 90 para nós? Eu comecei praticamente em 87, né? 88 ganhamos o Paulista com aquele gol famoso do Viola. E depois de 90 eu lembro que nós tínhamos perdido para o Bragantino, né? A semifinal do Paulista, quando teve aquela final Bragantino-Novo Horizontino, foi quando chegou o Nelsinho. E nós começamos ali do zero, né? Nós tínhamos o Flavinho Trevisan, que quase não dava treino físico para nós. Né? O cara que ia dar 4.600, pô. Mas foi o que levantou o Bugalu, né? Não, mas 4.600 é brincadeira, né? E eu acho que, bom, a chegada do Nelsinho e até mesmo, né, o treino que nós reclamávamos nos ajudou bastante, né? Verdade. Porque nós viramos a maioria dos jogos, as semifinais, as quartas de finais, nós conseguimos virar, né? Tudo. Com os gols de quem mesmo? Joe que fez os gols. Acho que tudo isso foi importante, e além da amizade que nós tínhamos, né? Coisa que hoje em dia, até mesmo pela forma de ser as negociações, não existe isso que nós temos aqui, não tem. Não existe o que nós fazíamos, né? Concentrado um mês, pedia pipoca no quarto e então acho que Como tudo isso. Como é que chamava aí... a gerente que se lá? A gerente, esqueci o nome dela. Fala, Guinei. Samoa? Do Samoa, doutor Samoa. Angélica. Cuidado, hein? Eu peguei, Ezequiel pegou. Nossa. Doutor. O doutor, como chama o doutor lá que era? Léo. Doutor Léo. Doutor Léo, hein? É brincadeira. Ele quer complicar. O quê, velho? Fazia pipoca e tudo lá pra nós. Tá de brincadeira. Tinha um jogador e quando a gente ia Fanta, né? E o Wilson Mano, que a gente ia naquele filme explícito. Como é que chama lá? Aquele canal? Lembra que a gente ia? Hein, Marcelo? Como é que chama? O quê? O Wilson Mano. O Wilson Mano levava nós no filme lá, rapaz. Neto, quem tomava Fanta? Ninguém quer falar nome do filme. A pessoa esqueceu. Só tomava Fanta. Quem tomava Fanta? Mas vai falar besteira. O Ezequiel pedia Fanta laranja com 2 litros de vodka dentro. Olha, que profissional. Nada, ele não bebia. Ele não bebia. Só toma um Fanta com 2 litros de vodka dentro da Fanta. O Joaquim olhou e falou, pô, ele tá muito encostado no balcão e tomando Fanta. Aí chegou lá, tomou um gole. Aí que o doutor Joaquim começou a beber. Foi. Giba, você que é treinador hoje, passou por grandes clubes como treinador, pela sua experiência como treinador, o que foi mais importante para que nós pudéssemos ter sido campeão em 90, quando ninguém acreditava, até porque a nossa classificação já foi tão difícil, né, Mauro? Porque nós perdemos pro jogo de 3-0 pro Inter de Porto Alegre. Portuguesa e Goiás e Canindé. 2-1. 2-1. Portuguesa. 2-1 Portuguesa, nós nos classificamos em 7º lugar. Oitavo lugar. Por que você acha que a gente ganhou esse título, Gibi? Você como treinador hoje, o que você viu desse elenco que às vezes você coloca em prática no seu trabalho? Olha, Neto, você, torcedor do Corinthians, nós ganhamos o título porque o time era bom. Nosso time era um bom time, competitivo, com qualidade. É um time que já tinha feito o primeiro semestre, um campeonato paulista, onde nós ficamos, o campeonato naquela época paulista era mais longo, nós ficamos 36 jogos invictos. Nós temos no primeiro semestre de 1990, a taça dos invictos tá com a gente. E nós fomos eliminados, o Marcelo falou que perdeu o Bragantino. Não, nós só não fomos para a final, porque o Bragantino tinha um gol a mais. E por esse motivo classificou-se o Bragantino para ir para a final com o Novo Horizontino. Não é? Por causa de um gol, nós não fomos para a final. Não é? Então, esse é o primeiro quesito. O time era bom, sabia jogar futebol, sabia ser competitivo e soube vencer os jogos. E o segundo quesito, inclusive já mostrou a televisão, os atuais atletas do Corinthians ganharam o campeonato do mundo, a amizade, não é? Era um grupo que tinha as suas diferenças, não é? Mas cada um sabia respeitar o amigo, sabia respeitar a forma de ser. E essa amizade é que fortaleceu o grupo para se ganhar o campeonato. Ezequiel, o que foi importante esse time, né? Depois do Paulo Sérgio? Por que a gente ganhou esse título, né? E o que isso foi importante na sua vida e está sendo importante na sua vida até hoje? Para mim, acho que todo momento foi importante, né? Acho que a minha chegada, eu cheguei depois ainda. Você veio do Ituano, né? Eu vim do Ituano, cheguei depois, no segundo jogo, contra o Cruzeiro, e perdemos de 1-0 ainda esse dia.
Frango do Ronaldo, né? Outra vez, né? Porque não tem outro jeito. Frango dele. É você e olha, Milton Neves pegando meu pé, hein? Domingo, segunda, os caras estão... Não diga, não. Para mim, Neto, foi muito importante porque conhecer vocês, né? Acho que o nosso elenco, como o pessoal já frisou bastante, era muito grande, é muito importante. E o pessoal fez por onde também. Acho que toda a equipe, todo o time foi, sabe, vibrante do começo ao fim. E isso fez com que nós chegássemos na final e conquistasse o título. Paulo Sérgio, o que esse título foi importante para você? Às vezes eu brinco, mas eu tenho uma honra, tenho um orgulho tão grande de você, porque você não era titular do time, você veio de Novo Horizontino, né? E aos poucos você foi conseguindo o espaço, que o Nelsinho acreditou em você, e depois você foi um dos maiores jogadores da história do Bayer Leverkusen, do Bayern de Munique, né? Um dos grandes artilheiros, revolucionou de certa forma, para nós, jogadores do Corinthians, a sua importância lá fora, o campeão que você foi, né? Campeão do mundo. O que esse título foi importante para você? Esse gol foi seu quase, né, Giba? Porque você cabeceou a bola, não foi? Joguei você metia a bola do outro lado, você meteu para dentro da área, o Paulo Rodrigues que fez contra, né? Bateu na canela, o Paulo Rodrigues. O Fabinho iria fazer o gol. Para mim foi muito importante, até porque eu comecei nas categorias de base do Corinthians. Eu comecei em 83, com 13 anos. Subi para o profissional em 88, fomos campeões em 88, paulista. Ali eu não tinha atuado muito, mas eu fazia parte daquele grupo. Depois eu fui emprestado para o Novo Horizontino e fizemos a final em 90, Novo Horizontino e Bragantino, a primeira final caipira do estado de São Paulo. E aí, com o Nelson... Foi o Tiba que fez o gol do Bragantino, né? Foi o Tiba. O Tiba fez na linha de fundo, meteu. O Tiba que fez. E aí eu retornei para o Corinthians o empréstimo, Nelsinho Batista foi contratado e ali começaram a surgir as oportunidades. Esse título para mim foi muito importante. Eu fiquei muito triste de ter ficado fora do primeiro jogo da final, até porque eu tomei o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, né? Fiz um jogo lá, eu creio que para mim um dos melhores jogos que eu fiz nessa competição foi contra o Atlético Mineiro lá, onde eu até usei a 10. Porque eu não joguei, eu tomei o segundo, então, eu tomei o terceiro também. Terceiro amarelo, aí você não jogou lá. E depois contra o Bahia nós jogamos, fizemos 2 belíssimos jogos, tomei o terceiro amarelo e aí jogou o Maurão. O Maurão foi muito bem no primeiro jogo da final. O Nelsinho até falou, não, deixar o Mauro, porque o Mauro jogou muito bem. E isso mostra o que o Giba falou, né? A amizade que tinha no grupo, aquele que estava fora entrava também com o mesmo intuito, a mesma personalidade. Então nós tínhamos um grupo forte. E eu aprendi tudo isso lá na base. Né? No terrão. Lá no terrão. Então foi muito bom esse título, até para brilhantar e me levar aonde me levou no cenário brasileiro e mundial. A gente não pode esquecer, né, Fabinho, do Wilson Mano, né? Apesar de eu conversei com o Wilson Mano por telefone agora, o Wilson Mano foi um jogador muito importante para nós, né? Quando o Giba não jogava, o que era muito pouco, né, Giba? Você não jogava, o Wilson Mano ia de lateral. Que é o Gavião. Não, que é o cara que mais se veste bem na televisão em todos os tempos foi o Wilson Mano, porque o cara para se vestir tão bem igual o Wilson Mano, quer dizer, a moda, né, Ricardo? Ele já revolucionou a moda, né, Guiné? Ele ensinou Ricardo Almeida, esses caras todos, como era bom se vestir. Ô, Bugalu, você também pode falar muito não. Tem foto do Bugalu. Não, eu sei, mas isso aí tem. A calça dele tá no umbigo, mano. Eu sei, mas era moda, cara. Era moda isso aí na época. Mas era o Wilson Mano que dava essa moda aí. Lançou o Mano que lançou isso aí. O que você acha, Fabinho, do Wilson Mano, né? Que foi um cara importantíssimo. O Jairo, que o Jairo tem uma foto do Jairo que faleceu lá em Cascavel, que a gente homenageia o Jairo aqui no livro, hoje que vai ser o lançamento lá na loja do Poderoso Timão, lá hoje às 8h30 no Baitami. O que você pode falar do Wilson Mano, desse time, que era um time importante? O Wilson Mano foi um jogador muito importante para que a gente pudesse ganhar esse título, tanto é que ele fez o primeiro gol na quarta-feira. Não, sem dúvida. O Mano fantástico, né? Um jogador que conseguia adaptar em qualquer função, em qualquer posição ali, ele sempre mantinha a média. O Wilson Mano era um líder, tinha mais tempo também de Corinthians, né? Ele chegou com o Edivaldo, não foi, Zagotinha? Com o Edivaldo, então... O zagueiro, né? Ele chegou acho que em 86, né? Acho que foi. Foi em 86 com o Edivaldo. Pra gente, Neto,
por exemplo. Eu estava voltando, eu estava vindo de... Você veio do Platinense? Do Novo Horizontino. Novo Horizontino. Tinha jogado pela Platinense, Vossen de Assis, passado por clubes... clubes que foram muito importantes para a minha carreira, mas que não tinha a grandeza do Corinthians, né? Encontrar um grupo como esse, para mim, foi fantástico. Ô Guinei, o que você, em relação a um monte de gente, né, e acho que é a grande injustiça que cometem com você, né, é lembrar do lance, eu fico nervoso por isso, e brigo muito por isso, né, do Batistuta quando a gente perdeu a Libertadores. Mas pouca gente esqueceu que você foi titular na maioria dos jogos, campeão brasileiro pelo Corinthians com 19 anos, né? Você quer falar sobre isso? Não, eu apenas... Né, eu quando cheguei no Corinthians, né, vi que tinha uma família muito grande, né? Como o Giba falou. Acho que cada um tinha um respeito um por outro, né? Então isso que foi o mais importante. E todo jogador tem uma fase ruim. Eu tive uma fase ruim naquele momento, entendeu? Mas mesmo assim eu levantei a cabeça, dei a volta por cima. A gente chegou numa final de um campeonato paulista em 91, acho, né? Também. Com o Cilinho, né? Isso mesmo. E aí depois a história minha encerrou no Corinthians, né? Depois eu comecei a rodar em outros clubes, né? E não tive a chance até de voltar num outro clube maior. Mas de tudo que eu fiz, eu não me arrependi de nada. Não tenho nenhuma mágoa da torcida do Corinthians, jamais. Então acho que é isso. Acho que o Corinthians, para mim, foi muito importante na minha vida. Eu aprendi muita coisa. Pode falar, Giba. Fazer uma observação que o nosso grupo, posso colocar assim, nós ficamos 27 clássicos sem perder, foram praticamente 2 anos. 2 anos e meio. Tá, de final de 89, só foi em 92, perdeu. A defesa do Corinthians, tá aqui o Ronaldo, nosso goleiro. Tá aqui Guinei, só falta o Jacenir, não é? O Jacenir está de treinador no Catar, né? Está no Kuwait. Está no Kuwait. O Corinthians, durante 90 e o próprio 91, foi a defesa menos vazada do campeonato. Então era um time que sempre teve muitas qualidades, não é? E tem números expressivos. Forte, né? É um grupo, nós fazemos parte de um grupo que tem números expressivos dentro do Corinthians. Nós ficamos 36 jogos invictos, nós ficamos 2 anos e meio sem perder um clássico, e até hoje o Corinthians, infelizmente, nem a do Vicente Mateus, nem a do Andrés, nem a do Mário Gobi, nunca deram um almoço pra gente. Isso aí você esquece. Esquece. Mas quem sabe quando eu for presidente do Corinthians, isso não pode vir a acontecer. Se você não lembrar também, a gente mas não só lembrar, a gente já fez um lá em Itu, não foi, Giba, que a gente fez? Um jogo que a gente reuniu todo mundo, né, que o Vagninho, que nos ajudou bastante. E outra coisa, hoje... O Vagninho aí, pô, ajuda todo mundo do Masters aí. Outro dia os caras estavam querendo chutar ele fora do Corinthians. É um ano que o título mundial do Corinthians, né? No site do Corinthians, eu pedi pro Renato Nalesco, que trabalha comigo, que é o diretor, eu falei assim, eu não quero ser injusto com ninguém, vamos esperar até a hora do programa, porque eles estão colocando no site do Corinthians só o título de mundial. Só que vocês esqueceram aí do Corinthians, do site do Corinthians, que hoje, dia 16... do 12 de 2013, completa 23 anos do título, do primeiro título, depois de 80 anos para o Corinthians, para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Título de expressão nacional. E não tem uma linha sobre o título. E não precisa colocar agora, não. Não precisa colocar agora, não. Já que vocês não lembraram, vocês que são do site do Corinthians, não precisa colocar agora, não. Deixa aí o título mundial, que, por sinal, foi muito importante. Mas não mais importante para mim, não sei, para os outros aqui, do que o título de 90. Porque o título de 90 foi o começo de tudo. Então, já que eu trabalho na televisão, tenho a possibilidade de fazer isso, eu vou fazer, meu irmão. Eu vou fazer. E eu que tive essa ideia aqui junto com o Renato, trazer todo mundo, queria trazer o Wilson Mano, o Tupanzinho não quis vir porque ele é tímido pra caramba, diga-se de passagem. Tímido, mas também... Ainda bem que você trouxe Ezequiel, pô. Tímido também, quando ele ficava... Treinador que eu diga. Tímido, né? O Tupanzinho é tímido pra caramba. É bastante tímido, viu, Tupanzinho? Eu lembro você, a timidez sua lá, no Parque São Jorge, naquela ruazinha ali atrás. Ai, meu Deus. Mano?
Hein? Neto, o treinador que o diga. É, o treinador que o... É verdade! É verdade, é verdade! É verdade, é verdade, é verdade! É verdade! É verdade! Ô, Tupanzinho! É verdade, Tupã! Vou ficar quietinho, Tupã. Vai fazer fralda lá em Mato Grosso. Agora, vereador... O Tupanzinho é vereador aonde? Tupã. Em Tupã! Parabéns, Tupanzinho. Se você roubar, eu vou meter o pau no seu, Tupanzinho. Eu vou quebrar você no meio. Já quebrou. Paulo Sérgio, Paulo, fala quantos títulos você tem na sua carreira? Rapidinho. Bom, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Champions League, campeão alemão 2 vezes, campeão no Mundial de Clubes, campeão do mundo. Tá bom, chega, senão você quer humilhar a gente. Marcelo, quantos títulos você tem no Corinthians, Marcelo? No Corinthians, só 2. Campeão paulista, 88 e brasileiro. E brasileiro. Ezequiel, você no Corinthians? Foi 90, 95 na Copa do Brasil Paulista, né? Campeonato Paulista, Campeonato Copa do Brasil e Campeonato em 90, 3 títulos. Você, Fabinho? E o título de embrulhão. O campeonato Era melhor. Campeonato... E você, Ladrão? Nós ganhamos a Supercopa em 91, ó. Eu fiz o gol de 1 a 0. Eu fiz o gol do Flamengo. Supercopa, eu que fiz o gol foi o Flamengo, velho. Ah, quer tirar meu título? Ah, tira o gol que eu fiz. E aí, Fabinho, você? Campeonato Brasileiro de 90, Supercopa, o primeiro título Copa do Brasil também em 95 pelo Corinthians. Fui campeão no Grêmio, fui campeão Copa do Brasil no Grêmio, campeão gaúcho. Você, Márcio, quantos títulos você tem no Corinthians? 4. Quais foram? Paulista? Brasileiro, 2 paulista, brasileiro e a Supercopa. A Supercopa. E depois eu fui campeão. E como treinador você foi campeão brasileiro também. Que não foi o Antônio Lopes, não. Quem foi campeão brasileiro foi você. Guinei, você foi campeão? Eu fui campeão no Corinthians, né? E tive uma passagem pelo Náutico, né? Perdemos uma final pro Sport, né? E fui campeão no Asa, né? Arapiraca. Grande. E você, Pacalola? Neto, como atleta... Ah, desculpa, Pacalola, porque ele só comprava roupinha da Pacalola. Por isso que eu só... Ganhava porque tinha aquela vendedora lá, né? O problema é seu. Então o problema é seu, vai. Neto, como atleta, tive 2. E agora que eu trabalho na comissão técnica, foram 9. Foi 2 brasileiros, né? O Mundial, uma Libertadores, uma Supercopa, 2 Campeonato Paulista. Campeão brasileiro com o Corinthians. Copa do Brasil, campeão da Série B. E a Supercopa dos Campeões agora. E a Recopa, são 11 títulos. E a Supercopa, que a gente ganhou de 1 a 0. Sim, eu falei, e a Recopa agora são 11 títulos. Giba, você foi campeão... Como atleta 2. Corinthians. Corinthians. Campeão da Supercopa. Exatamente. E campeão brasileiro. Exatamente. Você, Ronaldo? 3 paulistas, a Supercopa, brasileiro, Copa do Brasil invicto. O primeiro time paulista a ganhar a Copa do Brasil. E tomou o gol meu. E tomei um gol seu ainda, brincadeira. Nacional, e tem a Ramon Carranza e o Ezequiel esqueceu do título de embrulhão. Por que eu quis dizer isso? Por que eu quis dizer isso para vocês que estão acompanhando aqui os donos da bola? Será que essas pessoas não merecem ser homenageadas, cara, pelo clube? Pela história do clube? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso hoje lá no Parque São Jorge, no Memorial, e também vou fazer quando completar 25 anos. Até hoje, para você mesmo aí, que é torcedor corintiano, para você, às vezes vocês ficam reclamando da gente que é comentarista aí, até hoje não teve um café por esse título de 90 que tá aqui, ó, que foi o primeiro, ó. Se não bater muito, você não vai quebrar. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Neto, sabe uma coisa, cara? Você tá falando de Corinthians. Eu vou falar uma coisa pra você que você vai ficar até... Agora, Copa do Mundo 2014. Vamos completar 20 anos que o Brasil foi campeão em 94. Nunca ninguém fez nada. Não estão preparando nada. Os campeões do mundo. Quem fez foi o Cafu na casa dele outro dia. O Cafu fez na casa dele. 10 anos do título. Se os atletas não se mobilizarem para fazer algo, não sai nada. Então aqui nós vamos nos mobilizar para a gente fazer o 25º ano. Nós vamos fazer uma festa de arromba lá no Bamboa. Todo mundo no Bamboa. Todos nós. Você falou que era no Corinthians. Capote Valente 2. Capote Valente. Hoje vai ser no Corinthians, mas quando for 25 vai ser no Bamboa. Galera, agora presta atenção nessa oferta que é o